Fala galera, vamos falar um pouquinho de Clube Atlético Mineiro, segunda muito movimentada em relação a reforços, tá? E a gente vai trazer isso pra você e também sobre saídas, ou não. Vamos falar um pouquinho da situação do Arana, que pode receber uma proposta. Vamos falar também a situação, se vai ser bom, se vai ser ruim, né? Se fica, se sai. E vamos falar a situação do Reinier. Especificamente vai ser essas duas situações que vamos dizer hoje, porque amanhã falaremos sobre Alexander e Portilha, tá bom? Esses dois jogadores eu vou falar amanhã, cabe em outro vídeo que eu quero analisar com mais calma para falar com mais qualidade para vocês. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, sempre sai vídeo você vai saber. E se inscreve, rumo a 30 mil inscritos, eu conto muito com o apoio de vocês. E vambora, espero que dê certo, espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, vamos falar do Reinier, galera. O Atlético, o GE deu e alguns veículos já deram que o Atlético avança em acerto com o Reinier e tenta acordo com o Real Madrid para a liberação do atleta. O Atlético tentou após tentativas frustradas de empréstimo, o Galo busca contrato definitivo com o atleta. O Atlético avançou nas tratativas para a contratação do Reinier, do Real Madrid. O clube busca adquirir jogador em definitivo nessa janela de transferências, com um contrato válido por 4 anos e meio. O Atlético trata com cautela as negociações, mas já apurou que há um avanço importante nas conversas com o staff de Reinier. Agora o clube tenta encaminhar a parte do acordo com o Real Madrid, que deve rescindir com o atleta e manter porcentagem dos direitos econômicos. Reinier não está nos planos, né? E tem vínculo até o meio do ano que vem. É isso. O que aconteceu? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Reinier. O Atlético já tentou contratar o Reinier por empréstimo do Real Madrid algumas vezes, porque ano que vem ele sairia de graça, né? E o Real Madrid, como um clube esperto, eu diria, achou melhor não. E pedia dinheiro para compra, afinal ele vai sair e precisa recuperar um investimento muito alto feito, né? O Reinier, na sua passagem pelo Real Madrid, foi empréstimos e mais empréstimos e mais empréstimos e mais empréstimos. Muitos empréstimos na conta do Reinier. E acabou que ele não deu certo no Real Madrid. Esse é o primeiro ponto. Teve uma boa passagem pelo Fruscione, teve outras passagens que foram boas, mas teve alguns que foram em fracasso, também é verdade. O Reinier hoje tem 23 anos. E a pergunta que a galera vai fazer pra mim é: Matheus, o que você acha do Reinier? Sempre essa pergunta. Comenta do Reinier. Vou falar do Reinier, galera. Sobre o Reinier, a aposta é válida? Pra mim é válida. Por quê? É um jogador novo, um jogador que já mostrou potencial em algum momento da carreira, que não vinha bem, mas teve altos e baixos, oscilou bastante, e acho que sempre foi tratado como aposta, né? Então, eu acho que a aposta do Reinier, por ele já ter altos e baixos, por ter mostrado que tem qualidade em determinado momento, acho que vale. Principalmente porque é um jogador que vai vir de graça. No caso, o Atlético não vai desembolsar um dinheiro para trazer ele. Ia ser primeiro por empréstimo, mas agora provavelmente vai ser de graça e ganhando 50% do atleta. Acho que vale essa aposta, é uma oportunidade de mercado. Então o Atlético fazer essa contratação é agregar ao grupo, é somar para o elenco. Ele joga de segundo atacante, joga também no meio de campo de camisa 10 e acho que chega para somar. O Atlético nessa posição hoje tem Igor Gomes, tem o Scarpa, tem o Dudu, mas nenhum é camisa 10 físico além do Igor Gomes, né? O Scarpa joga muito pela direita no Atlético, o Dudu é um segundo atacante, não é um camisa 10 organizador. Eu acho que o Reinier chegaria para somar e eu acho que vale arriscar a aposta no Reinier. Vale trazer o jogador. É um jogador que pode adaptar o Brasil de volta, né? E se recuperar o seu futebol. Eu acho que ele quer vir com vontade, quer vir com sede de recuperar o futebol, de jogar, de provar que ele é bom jogador. Eu acho que ele tá nessa cobrança interna e também precisa se provar para conseguir voos maiores, no sentido de ser lembrado mais no futebol, porque a carreira dele até aqui ele acumulou muitas passagens que não foram boas e ele precisa manter uma estabilidade. Acho que o Atlético pode ser esse lugar, acho que o Atlético pode recuperar ele. Eu ouvi uma frase que é muito boa: ou ele vai ser Paulinho ou ele vai ser Pedrinho no Atlético. Tomara que ele seja Paulinho, que o Atlético recuperar ele para, quem sabe, ganhar dinheiro com ele depois ou até fazer uma carreira aí no Galo. Torço muito para isso, mas acho a aposta muito válida no Reinier, principalmente pelos moldes que estão sendo feitas as negociações. Acho que vale se arriscar nisso. O Atlético precisa de peças, né, gente? Vamos falar a verdade? Muitos jogadores machucados, muitos jogadores que não estão jogando bem. O Bernard é um cara que também pode fazer esse meio de campo, mas não tá legal. O Júnior Santos também não tá legal. Então trazer outros jogadores pode ser a solução até para abrir portas para esses saírem constantemente depois, né?
Não é constantemente, pode para eles saírem depois desse acordo. Né? Acho que pode ser uma saída para o Galo nesse sentido. Outro assunto, Guilherme Arana. Vou ler aqui pra vocês. O Rômulo também vai ser negociado por empréstimo. Cara, o Rômulo é um zagueiro pra galera ficar de olho. Acho que tem muito potencial. Acho que o Rômulo é a cara dele dar certo no esporte e ser vendido pra Europa depois. Ou tentarem comprar ele. Acho que ele tem muita qualidade e que vale ficar de olho nesse atleta, que é um atleta que o Atlético não deu tantas oportunidades, né? Trouxe Romain e Rômulo pra dar oportunidade apenas pra Igor Rabelo e pro nosso querido Vitor Hugo, né? Mas, enfim, fica essa crítica aí ao Galo. Mas é um cara que eu acho que precisa rodar, precisa sair. Pode ser bom pra ele e pode ser bom pro Galo. Spartak de Moscou sinaliza oferta pro Guilherme Arana, do Galo. Lateral e desejo antigo do clube russo, que sinaliza pagar cerca de 51 milhões para contar com o jogador. Essa é a notícia que tá saindo, que o primeiro passo é o time apresentar uma proposta oficialmente. Durante o Mundial de Clubes, a Arana recebeu diversas sondagens de futebol europeu, inclusive da Rússia. Contudo, nenhuma foi concretizada. Lembrando que o Arana tem 28 anos, está no Atlético desde 2020, né? Atua pelo Sevilha, atuou pela Atalanta, tem contrato até dezembro de 27, tá? Então, o Spartak pode fazer uma proposta, deve fazer uma proposta pelo Arana nos próximos dias por 8 milhões de euros, que dá 51 milhões de reais. E aí? Cara, é uma situação muito delicada a situação do Arana. Primeiro, porque o Arana é um cara que tem muita identificação com o torcedor. O Arana é um cara muito respeitado, um cara que sempre honrou a camisa do Atlético, sempre entendeu o tamanho da instituição Atlético, foi abraçado pelo torcedor, viveu o que é Galo, sabe o que é Galo, é um jogador completo, ótimo lateral esquerdo, um dos melhores do Brasil, e é um cara que é muito identificado com a torcida, um cara que a qualidade é altíssima. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, porque o Arana, independente do valor, independente de tudo, ele é um cara que é Galo. Na cabeça do torcedor, é Galo. 3 caras que no Atlético não tem o que dizer. Arana, Everson e Hulk. Estão há muito tempo, conquistaram um título, tem uma carga histórica muito grande, muito forte, e independente disso, o torcedor sempre vai apoiar esses jogadores. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar sobre a Arana. O segundo é 8 milhões de euros. Matheus, é uma proposta boa? Sim, é uma proposta muito boa, galera. 8 milhões de euros é uma proposta muito boa pelo Arana, um jogador de 28 anos, e eu acho que a diretoria vai pensar muito sobre essa negociação, porque é uma proposta alta. O Arana tem 28 anos e tem se machucado bastante, talvez seja a última grande oportunidade dele ir para a Europa, e ganhar dinheiro, no caso. Só que, pra mim, a chance da diretoria aceitar é muito grande. O que eu faria? Acho que o primeiro ponto é conversar com a Arana, porque assim, tem duas coisas. Primeiro, Arana, você quer ganhar dinheiro? Você tá querendo ir pra ganhar dinheiro? Eu entendo. Eu entenderia. Segundo, Arana, você tá indo pra Europa pra poder ir pra seleção? Porque assim, você tá frustrando um sonho de seleção brasileira que ele tem chance. E você tá querendo ganhar dinheiro. Tem essas duas opções. Você quer ir pra seleção, você quer disputar pra seleção, quer disputar títulos, ou você quer ir ganhar dinheiro? Tem que entender o que o Arana vive neste momento. Eu acho que ele sair do Atlético seria tenebroso pro Atlético, é um cara que com certeza precisa de reposição. Não tem reserva que vire titular nessa posição do Atlético. O Caio Paulista não consegue jogar no lugar do Arana, isso é um fato. Vindo, Matheus, falando que eles vão atrás de uma reposição nesse sentido. Você venderia? Cara, eu não venderia. Eu não venderia porque eu acho que o Arana é um cara fundamental pra esse time. Dito isso, se vender, Matheus, é um problemaço? Cara, não, porque eu acho que não é que é um problemaço. Se vender é compreensível? Sim. Pra mim também é compreensível se vender o Arana, gente. É uma boa proposta, é um cara de idade alta e o Atlético precisaria substituir. Falando que o Atlético vai substituir, já tem um nome em mente e vai gastar esse dinheiro nesse atleta, acho justo a diretoria pensar em vender. Mas eu acho que independente da diretoria querer vender, do Atlético trazer um substituto, o Atlético, eles precisam entender se o Arana quer ir ou não. Porque se o Arana não quiser ir, batata. Pode ficar, fica feliz, tranquilo, que é um dos líderes do grupo, um dos capitães do Atlético e um cara que tem muita ligação com a torcida. Esse é um ponto. Primeiro ponto é, Arana, você quer ir ou não? Pô, galera, eu quero ganhar dinheiro. Pra mim faz sentido ir. A proposta é boa? Iria conversar pra tentar aumentar um pouco a proposta. Fato, sair de 8, pedir 10, pô, 10 não, 9, enfim. Pra tentar aumentar um pouco o valor. Isso é outro fato. Aumentando esse valor, eu entendo eles aceitarem ou aceitar 8 milhões de euros, eu entendo, porque é uma proposta muito boa para um jogador de 28 anos. Então, é compreensível aceitar. Esse é um ponto para mim. Depois, entender se a Arana quer ir ou não. Se a Arana falar, gente, não faz sentido para mim. Ótimo, já fica. Se ele falar, gente, faz sentido. Acho uma parada que é possível acontecer, mas aí precisa
de substituto. Isso é um fato. A único asterisco, se aceitar, o único asterisco pra mim tem que trazer outro. Se não trouxer outro, tá errado. E é outro pra onde? É entender durante o processo aí quem que você quer trazer. Esse é outro ponto pra mim que é preciso deixar claro, tá? Acho que o cara não é um jogadoraço, mas 8 milhões de euros é uma proposta muito boa, principalmente pro momento que vive o Galo, e tem que entender o que ele quer pra vida dele, pra carreira dele. Se ele falar, não, quero ficar aqui e fazer história, seja bem-vindo, mas eu acho que vale. O Arana é um tipo de jogador que já tem muito tempo do Atlético, vale trocar essa ideia, vale entender, e vale também a diretoria falar, cara, essa proposta é boa pra gente, pra você faz sentido? Porque eu não sei se o cara quer viver na Rússia, gente. De verdade. Não sei se vai fazer sentido pro Arana viver na Rússia. Vamos entender as cenas do próximo capítulo. Compreensível vender um valor bom para a idade dele, um cara que tem se machucado demais no Atlético. A torcida sempre vai ser grata, provavelmente vai ser ídolo, eu gosto de nomear ídolo depois que o cara sai, né? Provavelmente vai ser ídolo, mas eu entendo. Queria muito que ficasse, mas eu entendo se estiver aqui. Beleza? Acho que é isso. O que vocês acham? Eu queria ouvir vocês no comentário. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, bora! Amanhã tem vídeo do Alexander e do Portilha, tá bom? É isso.